Olá, Rangers! Você já assistiu Cinderela Baiana? Não, não tem nada a ver com isso. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre inflamação. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre inflamação, processo inflamatório, especialmente no ponto de vista imunológico. Vem comigo! No! God, please, no! 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 Como você bem aprendeu em algum momento da sua vida, Não tô lembrado, não. o processo inflamatório ele é caracterizado por 5 sinais flogísticos, 5 sinais clássicos, que são o calor, Que calor, que calor. o rubor, ou vermelhidão, ou eritema, o inchaço, ou edema, a dor e a perda de função. Esses 5 sinais vão caracterizar a inflamação e vocês vão ver que todos esses 5 sinais eles estão relacionados a um fenômeno básico que é a vasodilatação, especialmente o calor, o rubor, o inchaço, eles estão sendo causados pela vasodilatação e alterações endoteliais no sítio inflamado. A dor, ela é mais caracterizada, ela é mais causada, na verdade, pela hipersensibilização do neurônio que transmite o sinal de dor, o nociceptor. Esse nociceptor fica hipersensibilizado, o limiar de ativação dele cai, quer dizer que ele é ativado com mais facilidade na instauração de um processo inflamatório. E a perda de função caracterizado muitas vezes pela cicatrização, o reparo daquela região ou o próprio edema, às vezes uma articulação que está edemaciada, ela perde função durante o processo inflamatório. Então, como eu te falei, o fenômeno central do processo inflamatório é a vasodilatação. Esse é o fenômeno que vai caracterizar os sinais e sintomas que a gente encontra durante a inflamação. Essa vasodilatação, ela é provocada pelo estímulo inflamatório que começa, então vamos olhar para o ponto de vista da imuno. Pô, cara, de novo, cara! Começa aqui no estímulo de macrófagos, especialmente os macrófagos que estão residindo ali no tecido que recebeu algum tipo de agressão, seja porque você tomou uma martelada no dedo ou porque um agente infeccioso entrou, rompeu as barreiras epiteliais e entrou em contato com seus tecidos. Exatamente. Então pode ser um processo inflamatório asséptico, na ausência de um micro-organismo, ou um processo inflamatório acompanhado de um processo infeccioso, Inflamação e infecção são duas coisas completamente diferentes, mas a inflamação pode acompanhar a infecção. Falo com tranquilidade. Então, seja de onde venha esse estímulo, o macrófago residente no tecido, muitas vezes as células epiteliais também conseguem gerar esse estímulo, vai secretar citocinas, quimiocinas, outros fatores que vão ativar o vaso sanguíneo e vão estimular a entrada de leucócitos nesse tecido, especialmente os neutrófilos, que fazem parte daquele conjunto de células chamadas polimorfonucleados. Tá vendo o núcleozinho aqui, ó, em vários formatos? Polimorfonucleados. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Essas células vão ser as primeiras recrutadas do sangue, que vão abandonar o vaso sanguíneo e migrar para o tecido inflamado. Certo? Mas vamos dar uma olhadinha mais a fundo nesse estímulo. O macrófago, ou mesmo célula epitelial, consegue sinalizar, consegue reconhecer os estímulos que podem vir de um micro-organismo chamados PAMPs, padrões moleculares associados a patógeno, ou os DAMPs, padrões moleculares associados a dano tecidual ou perigo.
né? Tem autor que coloca como danger, Fala direito, rapá. ou damage, esse Dzinho do dumps. Esses pumps e dumps vão ser reconhecidos por receptores de reconhecimento de padrão, como os Toll-like receptors, que é uma família bem importante, né? São receptores que ficam aderidos em membrana, seja olhando aqui para o lado extracelular da célula ou para o interior de vesículas. Esses Toll também podem estar aderidos à membrana do fagolisosoma. E a gente ainda tem a família dos Nod-like receptors, que são receptores citosólicos, citoplasmáticos, que vão reconhecer estímulos citoplasmáticos aqui no interior e formar o chamado inflamassoma. Esses estímulos vindos de Toll ou vindos de Nod vão desencadear várias respostas intracelulares, uma cascata de sinalização intracelular, que vai desembocar na síntese de TNF, fator de necrose tumoral, e a IL-1, que é dependente dessa ativação do inflamassoma para a sua lise na forma ativa, né? Ela é sintetizada como pro-IL-1 e a quebra dessa pro-IL-1 gera a IL-1 beta na sua forma ativa. Eu não estou suportando mais. Essas duas citocinas, IL-1 beta e TNF, são as duas maiores citocinas pró-inflamatórias. Exatamente, mas deixa eu falar agora que não vou dar um soco no teu olho. Que a gente tem. Então, o estímulo, né, o início do processo inflamatório vai ser aqui. Essas células gerando TNF e IL-1 a partir do estímulo de patógeno ou de dano celular. Além disso, a gente... mexeu. Mexer. Além daquele estímulo vindo dos macrófagos, a gente tem também um complemento sendo ativado. Eu acho é pouco. Né? Se a gente tem a entrada de micro-organismos, o complemento vai ser ativado na superfície desses micro-organismos. E durante a ativação do complemento, você já viu um vídeo aqui de complemento, vou deixar o card aqui em algum local dessa tela. Você já viu que durante a ativação do sistema complemento, a gente tem a liberação dessas partículas, que são as anafilotoxinas, C3A, C5A, né, os fragmentos menores, que vão deixar aqui o tecido com esse cheirinho de processo inflamatório. Ai, que delícia! Os neutrófilos vão sentir esse cheirinho e vão migrar para esse local, atraídos pelo C3A e pelo C5A. Essas citocinas que o macrófago secretou vão provocar alterações no endotélio, por exemplo, de produção, né, de óxido nítrico, que é um relaxante da musculatura que reveste o vaso sanguíneo. Então, o vaso sanguíneo vai dilatar com esse relaxamento. Além disso, as células endoteliais, que são essas células que revestem o vaso sanguíneo, elas contraem. Então, normalmente, elas estão bem aderidas, assim, bem juntinhas umas das outras. Elas vão contrair, permitindo, né, abrindo espaços para a passagem de líquido, especialmente líquido num primeiro momento, o chamado transsudato, e posteriormente a passagem de células. Quando a gente tem a passagem de células, a gente já chama isso de exudato, né? O exudato tem a presença dessas células que vai dar um aspecto purulento, né? Macroscopicamente a gente vê isso como pus. Que nojo! Então, durante essa abertura dos vasos sanguíneos e saída de líquido, você concorda comigo que com a saída do líquido, o sangue passando, as células do sangue vão começar a ficar mais concentradas, já que o líquido está saindo. Esse sangue que está correndo aqui vai correr um pouco mais lento, então só o aumento de viscosidade do sangue já torna o trânsito celular aqui um pouco mais carregado. Você nota que depois do pedágio dá uma afunilada, né, no trânsito e ninguém consegue se mexer. Né? Os leucócitos estimulados por essas citocinas, por essas proteínas do complemento, por quimiocinas produzidas por macrófago, por aminas vasoativas secretadas por mastócitos que ficam aqui próximos do vaso sanguíneo também, esses neutrófilos começam a expressar na sua superfície integrinas e selectinas, que são substâncias, são moléculas que vão aderir aos seus ligantes na superfície do vaso sanguíneo, na superfície da célula endotelial.
Então a gente tem alguns ligantes de integrina, a gente tem a E-selectina aqui, que vai se ligar às integrinas do neutrófilo. Pode crer. E a gente tem L-selectinas na superfície do neutrófilo. É só você lembrar de L de leucócito. Então a L-selectina está na superfície do leucócito. E a E-selectina está na superfície do endotélio. É endotélio, certo? E a P-selectina está na puta que pariu. Olha aí, vai. É que ele tá querendo... Não. Não, tá no endotélio também. Essas ICAM1 também são esse ligante de integrina, né? O ICAM1 é uma molécula muito importante no processo de adesão de neutrófilo. Então ele vem já com o movimento mais lento, graças ao aumento de viscosidade. Ele está completamente grudento por causa dessas moléculas que ele está expressando aqui. Quando ocorre essa ligação, o neutrófilo vem fazendo uma rolagem, ele vem rolando cada vez mais lento, até que ele adere. Várias moléculas, tá vendo aqui? Várias moléculas se ligam aos seus ligantes e aí ocorre uma estabilização. O neutrófilo se fixa na parede do endotélio e consegue então atravessar. Quando ele atravessa, ele faz isso de carro, de bicicleta, de ônibus? Não, ele faz isso de diapedese. Esse processo se chama diapedese, essa transmigração de neutrófilos para o tecido inflamado. Então aqui a gente tem isso com uma outra visão, né? O aumento de permeabilidade do vaso, a chegada de neutrófilos migrando para o tecido inflamado, atraídos por TNF e L1, são as duas principais citocinas. Aminas vasoativas estão provocando essa alteração vascular, como a histamina, bradicininas secretadas por mastócitos, leucotrienos, prostaglandina, que são produzidos graças ao estímulo inflamatório. Só você se lembrar da COX-2. COX-2 é estimulada por essas citocinas aqui também. E aí ela começa a produzir prostaglandina e leucotrienos, que têm efeitos sobre o vaso sanguíneo e tem efeitos sobre o neurônio nociceptor que está passando aqui também. Essas prostaglandinas, essas citocinas deixam esse neurônio mais sensível. Então, normalmente, numa situação normal, para o neurônio mandar sinal de dor, você precisa dar um estímulo muito forte. Sob efeito de prostaglandinas, o simples cutucãozinho que você dá, o neurônio dispara sinal de dor. Então, quando você está aqui com um tecido inflamado, você deu uma martelada no dedo, seu dedo está desse tamanho e roxo. Só de você encostar, o neurônio manda sinal, porque ele está estimulado, né? A bradicinina mesmo é um potente estimulador de nociceptor. E aí, graças a esses fenômenos, a gente tem o cara inflamado. Não, esse uno inflamado aqui é outra coisa. Graças a esses fenômenos, a gente tem a inflamação, que a gente vê aqui o tecido todo vermelho, né, o rubor, o eritema, edemaciado, quente. Se eu botar a mãozinha ali vai estar quente, graças ao aumento do fluxo sanguíneo nesse local. Vai estar doendo, só de eu encostar ali dói, e perda momentânea ou permanente de função. É uma bagaceira ou não é? Referências para você estudar, se lembrando que se sua base é sólida, quem faz o topo, quem define o topo é você, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você não entendeu, bulhufa. Se você achou uma porcaria, deixa seu comentário aqui, se inscreve e manda esse canal para seus amiguinhos para eles aprenderem alguma coisa. Paz e Pix.